lá, Gabi, a primeira tela. Eu gostaria de informar o seguinte, primeiramente. Nós estávamos conduzindo simultaneamente as negociações entre o CEMESB e o SINAIS, e o CEMESB e o SIMPRO. Naturalmente que as negociações com os SINAIS, elas andaram mais rápida. Nós tivemos um caminho mais curto e foi mais fácil conduzir. Muito embora, estrategicamente, para a gente, é importante conduzir simultaneamente, mas não atropelar o processo das negociações, porque os sindicatos também se encontram e se falam. De alguma forma, eu vou fazer os comentários sobre aquilo que nós convencionamos com os SINAIS, que é o sindicato que trata dos auxiliares e técnicos administrativos, e depois, então, no final, eu vou dar uma ligeira notícia sobre o andamento das negociações com os sindicatos dos professores, e aí comentar onde é que está havendo a emperração e esclarecer, porque nós temos um encontro marcado para o dia 31 de janeiro, e espero que entre o dia 31 de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro a gente chegue a um entendimento. Então, vamos lá. Esta oficina, basicamente, é para a gente passar a ideia de o que é que está convencionado, principalmente o que é que foi conduzido na mesa, o que é o espírito do convencionado. Porque, algumas vezes, a convenção dá margem à interpretação e à aplicação. Às vezes, nós constatamos que algumas instituições terminam aplicando equivocadamente aquilo que está convencionado ou o espírito que foi convencionado. Então, isso é para nivelar, para tirar as dúvidas e, naturalmente, que o sindicato estará sempre à disposição dos associados, daqueles sócios contribuintes que pagam a contribuição anual, para qualquer época tirar qualquer dúvida que seja necessária. Então, vamos lá, vamos à primeira cláusula, Gabi. Então, aí nós temos o primeiro aspecto a considerar, a questão da vigência da convenção com SINAIS. Nós vamos abrir aqui uma tela que está com o link e chamar a atenção do seguinte. A convenção, mais uma vez, a tela está cheia, a convenção, mais uma vez, é válida por 2 anos. Mas, diferentemente das últimas convenções, os sindicatos não estão aceitando aquela cláusula para aplicar 40% na database intermediária dos 2 anos, para depois discutir. Eles estão entendendo que as instituições estão aplicando os 40% e que, eventualmente, estão achando que isso resolveu o problema. Então, foi muito difícil, mas eles resolveram tirar a aplicação dos 40%. Portanto, em setembro de 2024, nós iremos sentar para negociar a inflação do período, que trata de setembro de 23, de 1º de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2024. Vamos para a questão da abrangência, então. Abrangência. Aí nós chamamos a atenção, mais uma vez, para as instituições, porque esta cláusula parece uma cláusula sem grande importância, mas não é. Porque a abrangência, nós temos uma grande bandeira que nós defendemos aí, e, para se fazer uma ideia, a discussão com o Simpro está muito forte com relação a esta cláusula. Nós temos insistido que os preceptores, os instrutores de EAD, que não são professores, os profissionais que atuam nos núcleos de práticas, advogados, fisioterapeutas, enfermeiros, eles não são professores, sob o ponto de vista do ensino. Nós insistimos que essa categoria, esses profissionais, eles estão vinculados à categoria dos técnicos administrativos. Portanto, eu posso ter contratos sob o formato diferente daquele de carga horária e de ensino. E isso é muito importante, que as instituições observem isso. Para que se faça uma ideia, o Simpro tem sustentado uma discussão muito forte, o Simpro é o Sindicato dos Professores, de que os preceptores, os profissionais e tal, são pessoas que atuam no ensino e que, portanto, devem estar
abraçados na convenção, e que eles entendem que a carta deles assegura isso. A posição do SEMESB, tanto da assessoria jurídica, o doutor George está presente nessa reunião, também é nosso parceiro e vai ajudar a esclarecer algumas coisas. E eu, representando o SEMESB, é que entendam que se o Simplo tem uma carta que diz que a preceptoria e os profissionais estão na tutela deles, eles têm um problema para resolver entre eles, porque os sinais também têm essa carta sindical com os técnicos administrativos. Então, nós não abrimos mão disto nesta convenção e não abrimos mão da ressalva no Simples. Isso tem sido um ponto de discussão muito forte. Então, reafirmando, esses profissionais que atuam nos núcleos de prática, que atuam nos campos de estágio, na preceptoria, esses profissionais que atuam nos ambientes de ensino, mediando a orientação para o uso das tecnologias e do processo do ensino à distância, eles são instrutores e, portanto, têm um tratamento e uma abrangência na convenção dos técnicos e administrativos. Ok? Vamos lá, Gabi, para a outra tela. Então, abrangência, nós vamos agora para o reajuste. O reajuste tem algumas nuances que a gente vai tentar esclarecer, que é muito importante. Primeiro é o que nós negociamos. Nós, inclusive, observamos, isso vale para as convenções do Simplo e do Sinais, que algumas instituições, embora a nossa recomendação foi em 1º de setembro de 2022, aplicar a título de antecipação 3,53%, cumprindo a cláusula que estava convencionada na convenção anterior, que era garantir 40% de antecipação da inflação acumulada, até que sentássemos para negociar algum outro percentual. Observamos que algumas instituições terminaram por incorporar essa antecipação, já corrigiu o salário. Tivemos até notícia de algumas instituições que deram o INPC cheio. Ora, quem pode menos, pode mais. Mas fica muito claro que isto é uma liberalidade de cada instituição, de cada IES. Porque aquilo que está convencionado era a antecipação, e só agora, nessa convenção, nós, então, firmamos o entendimento que deveríamos incorporar os 3,53 e aplicar um reajuste sobre esse salário já incorporado. Portanto, a inflação ocorrida entre 1º de setembro de 2021 e 31 de agosto de 2022 só foi repassado a nível de negociação, pelas circunstâncias que envolvem o ensino superior, 3,53%. Se alguém praticou diferente disso, é pura liberalidade. Em 31 de agosto de 2023, nós incorporamos, então, esses 3,53%, e sobre esse salário já corrigido dos 3,53, então eu tinha 100 antes dos 3,53, aplicando os 3,53, fiquei com 103,53, sobre isso eu aplico, então, 4,06%. Passo o mouse aí em cima, aqui, 3,53%, que é, então, 4,06%, que é a correção a ser aplicada sobre os salários vigentes em 31 de agosto, mas para ser corrigido só em 1º de janeiro de 2024. Ou seja, a negociação não assegurou a correção do salário a partir de 1º de setembro. Isso foi uma negociação. Aquilo que nós, eventualmente, deixamos de pagar em setembro, outubro, novembro e dezembro, vai ser pago sob a forma de abono, que eu vou comentar mais na frente, num formato separado, único, mas que não integra outras verbas da relação do vínculo empregatício. Então, bem claro, em 31 de agosto, nós incorporamos, em 1º de setembro de 2023, nós incorporamos 3,53%. Esse salário foi corrigido, e então ele está corrigido até 31 de agosto, porque ele tem um efeito desde a prática por antecipação, e aí, então, sobre esse salário corrigido, eu aplico 4,06%. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Eu queria franquear a palavra antes de entrar para outro tema.
baixa um pouco a tela e abra a franqueada para o Dr. George ou alguém. Aproveitar só para boa tarde a todos aqui que me encontram aqui. A sua explanação, como sempre, muito clara, Gilberto, aqui. E naquilo que for possível auxiliar e contribuir com alguma discussão, encontro presente, tá? Um abraço aí, uma boa tarde a todos. Ok. De minha parte, eu digo o seguinte, eu vou falar especificamente sobre o abono na hora que eu chegar na cor do abono, para seguir a sequência lógica. E, estrategicamente, na convenção, foi conveniente para nós, os profissionais que estão conduzindo o processo na mesa, não colocar o abono como um parágrafo do reajuste, porque esta verba, este abono único, não é para ser tratado como salário. Até este cuidado nós tivemos, de não colocar como um parágrafo único da causa do reajuste, porque estamos entendendo que o abono é um abono indenizatório e que ele vai ser pago no formato único, embora em 2 parcelas, para compensar aquilo que seria, eventualmente, a perda de setembro a dezembro. Por isso que nós vamos falar no momento oportuno. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, basta ficar calado. Se alguém tiver, levanta a mão, utilizando o aplicativo. Então, vamos lá, Gabi, para a apresentação seguinte. Vamos para outra tela, então. Aí nós vamos falar agora do abono indenizatório. O abono indenizatório, essa tela pode ser mais cheia ou um pouco maior, ele será pago, calculado, sobre a remuneração, 16,24, sobre a remuneração já corrigida em 31 de agosto, portanto, já contemplando os 3,53. Ele terá, embora um caráter único, ele será 16,24, ele será pago em 2 parcelas sucessivas, de 8,12, sendo que a primeira será paga na folha de março e a segunda na folha de abril. Deve ser pago de forma destacada na folha, como um abono indenizatório, calcula-se 8,12% do salário de 31 de agosto, já corrigido com os 3,53%, e, então, identifica-se as 2 parcelas e aplica-se na folha correspondente. Vejam que o parágrafo único, que o abono observará os seguintes aspectos. Primeiro, ele tem o caráter indenizatório, ele não é contraprestativo e não servirá de base para cálculo de férias, gratificação natalina, FGTS, porque ele não é uma contraprestação de serviço, não é uma remuneração, ele é um abono indenizatório. O pagamento será devido aos professores que estão com o contrato de trabalho ativo em 31 de agosto. Portanto, quem saiu depois de 31 de agosto, por força desse entendimento, não está contemplado com este abono. Vale um comentário. O Simpro está numa queda de braço conosco sobre esse parágrafo único. Nós não chegamos ainda ao entendimento. Mas esse é o entendimento firmado com sinais para os colaboradores técnicos e administrativos. Evidentemente, nós estamos levando em consideração o cenário, estamos levando em consideração a dificuldade com as matrículas, com o financiamento, e essa é a realidade do ensino superior. Essa é a missão que nos tem sido delegado pela Assembleia, e esse é o trabalho que nós temos feito em defesa do segmento aqui na Bahia. O pagamento do abono, veja o inciso 3º, deverá ser destacado como uma rubrica diferenciada, não pode incorporar os salários ou juntar com os salários, e vocês podem usar o título mais conveniente, abono, abono indenizatório, abono da CCT ou abono especial, mas sempre fazendo menção a um abono não incorporado aos salários. O abono é acordado de forma excepcional, portanto, ele não servirá de base para a negociação dos anos seguintes. O que nós estamos dizendo é o seguinte: não adianta sentar de novo em 2024 e 2025, e os sindicatos, como costumam fazer, dizer, mas nós tivemos a perda, tem mais o abono, que deu um impacto, não sei o quê, queremos incorporar. Não, ele é único, ele é pago, ele indeniza e ele desaparece do processo. Isso é um bônus, isso é um abono aos professores que você paga em 2 parcelas.
é aí para garantir, quem sabe, o abadá do carnaval e depois a despesa das contas do cartão depois da quarta-feira de cinza. É uma brincadeira, mas é um abono, ok? Vamos lá, então, Gabi, para a tela seguinte. Alguma dúvida com relação ao abono? Pode parar um pouco o compartilhamento e abrir a tela para ver se alguém levanta a mão. Se alguém quiser tirar alguma dúvida com relação ao abono. Temos ali Márcia, Juliana. Pois não, Márcia? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Gilberto. Tudo bem? Tudo bom. Aí na convenção que o senhor acabou de ler, se refere ao pagamento aos professores. E a gente está tratando da convenção dos sinais. É o texto que está errado ou esse abono a gente vai estender aos professores também? Não. Muito boa a sua pergunta. Isso é um erro, se estiver assim. Eu vou olhar o texto. É porque, como a gente elabora o texto para aplicar as convenções, pode ser que tenha saído com a expressão professores. Nós vamos corrigir isso junto aos sinais. Nós estamos tratando só da convenção do pessoal técnico administrativo. Muito boa sua observação. Nós vamos observar isso. Se aconteceu assim, é porque foi um texto único, a gente vai corrigir rapidamente ou substituir a página. Tá bom, obrigada. Muito válida, Márcia, a sua observação. Isso acontece. Obrigado. Anote aí, viu, Ana? Viu? Para a gente substituir. Abra aí no texto da convenção. Como nós negociamos com os dois sindicatos, aumenta aí para dar leitura. Abono indenizatório a considerado. Conta prestativo. Esse texto foi um texto que foi elaborado pela comissão técnica e foi socializado entre nós, e ele surgiu primeiro na discussão com o sindicato dos professores. Por isso, a pessoa que redigiu, um dos nossos colegas, se referiu aos professores. Então, a gente vai corrigir esse inciso segundo, e se tiver em mais algum lugar, nós vamos corrigir. Obrigado, Márcia, pela observação. Está aqui, olha, Gabi, para a gente alterar depois o texto e substituir a página, ok? Anote aí. Vamos lá para a apresentação. Jornada de trabalho. Aqui eu não sei, talvez o professor George queira fazer algum comentário. Nós estamos discutindo também simultaneamente com o Simpro essa questão e com os sinais. Porque nós temos hoje uma portaria do Ministério do Trabalho, da SRT, sobre uma portaria 631, que trata de formas de registro de ponto ou de não marcação de ponto. Mas o que é importante na convenção do pessoal técnico administrativo, nesse instante, que talvez na convenção os professores tenham alguma conotação diferente, porque a gente sabe que professores têm a questão da pauta, a lista de presença, o controle de ponto eletrônico, então vai tomar uma outra conformação. Mas aqui o que vale é o seguinte: observar que nós podemos usar os requisitos daquilo que está preceituado, foi preceituado na reforma trabalhista, na Lei 13.467, ou seja, atividades ou funções que têm um regime diferenciado, nós poderemos trabalhar, fazer um entendimento com os colaboradores na própria instituição, não precisa a interferência do sindicato, para estabelecer ou um regime intermitente ou um jornal de trabalho, um intervalo diferente, ou, por exemplo, trabalhar com regime de 12 horas com o pessoal de portaria, o pessoal de vigilância, o pessoal de biblioteca, eventualmente, que pode ter uma escala diferente entre manhã e noite. Então, esta convenção nos permite a gente trabalhar com um sistema diferenciado, basta que a gente convencione isso com nossos empregados na própria instituição. Não precisa haver interferência sindical. Uma outra coisa é o parágrafo 2º, que nós temos a possibilidade de ter sistemas alternativos de controle de pontos, desde que sejam sistemas que obedeçam os requisitos legais, observado a portaria 631 do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Ação do Trabalho.
Se o professor George quiser fazer algum comentário a respeito sobre essa portaria, sobre essa cláusula, eu pediria... Pronto. Obrigado pela... Gilberto, eu queria só que você observasse a questão aí, até seguisse, acredito que mais adiante nessa convenção, a gente fala da jornada de 12 por 36 de forma específica. Eu sei porque você mencionou como exemplo da utilização da Lei 13.467 de 17, dando como exemplo que poderia ter jornada de 12 por 36, mas ela precisa ter contemplada aí. Na nossa convenção. Na nossa convenção, de forma expressa. Tá? Perfeito. Tem mais um parágrafo? Essa observação aqui. Ok. Tem mais um parágrafo essa cláusula? Não. É isso. Tira para o compartilhamento, vê se tem alguma dúvida. Alguém quer levantar a mão? Algum esclarecimento? Alguma coisa? A convenção dos sinais é uma convenção realmente muito simples, que está se consolidando ano a ano, e a gente apenas ratifica nessa oficina para evitar dúvidas. Então, vamos lá, Gabi, para a tela seguinte. Compartilhando. Aqui nós vamos entrar agora numa seara, que é a questão da taxa de negociação coletiva. Na convenção anterior, nós tratávamos essa possibilidade de uma forma diferente a essa. Então, sofreu alteração. Por que sofreu alteração? E provavelmente o doutor George vai nos enriquecer com algum comentário. A questão da taxa de negociação tomou um contorno diferenciado num processo que está sendo decidido pelo STF. Ainda não foi divulgado, me parece, o acordo, nem foi modulado a forma de aplicação, mas nós já sabemos que a taxa assistencial, ela pode, quando aprovada em assembleia, ela pode ser cobrada dos funcionários, mas fica assegurado aos colaboradores, independente de serem sindicalizados ou não, a manifestação de oposição. É diferente da autorização. Na convenção passada, eles tinham que autorizar para nós descontarmos. E nós exigimos uma série de procedimentos aos dois sindicatos. Nesta convenção é diferente. Basta que haja uma manifestação de oposição, dizendo assim, eu não concordo com o desconto da taxa negocial da convenção nos meus salários. E a instituição não precisa descontar. Neste caso, a única coisa que nós tivemos algumas dificuldades é que os sindicatos dizem que as próprias instituições criam o texto da manifestação de oposição e aí sai distribuindo, incentivando para que cada colaborador assine aquilo e pronto. Então, nós gostaríamos de pedir às instituições que pedisse aos empregados que manifestassem sua intenção por escrito, ou do próprio punho, ou até utilizando um papel ofício em branco, um e-mail, se o Sinais disponibilizar este e-mail, eu vou falar disso no parágrafo primeiro, ou seja, mas que o empregado faça a sua manifestação. E nós não abrimos mão de que a manifestação seja feita à empresa que opera a folha e que paga os salários, porque nós entendemos que os salários são pagos pelas organizações e que eu não posso meter a mão no salário do trabalhador se ele se opõe ou se manifesta contrário a isso, ou se ele não autoriza, como era no caso anterior. Então, os sindicatos querem que os empregados vão até o sindicato manifestar essa oposição. E aí nós vimos algumas situações pelo Brasil inteiro, inclusive aqui na Bahia aconteceu, de filas imensas dos empregados não sindicalizados para irem ao sindicato manifestar sua oposição. Imagine que nós temos 427 ou 27 municípios na Bahia. Imagine que o Simpro ou o Sinais não tem representação em todos os municípios. A dificuldade que seria para os empregados manifestar isso na sede do sindicato ou mediante carta registrada, ou que seja. Não. Nós entendemos que o empregado deve manifestar sua oposição junto à empresa
E nós informamos ao sindicato quem manifestou oposição, ou, contrariamente, aqueles que não se manifestaram, que tiveram seu desconto. E nós vamos informar só o nome de quem foi descontado, o valor descontado e recolher ao sindicato. Porque o sindicato queria que nós entregássemos uma relação com dados completos, nome, RG, CPF, e-mail, WhatsApp, grupo sanguíneo, fator RH, e nós não podemos entregar os dados por conta da lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, dos empregados para ninguém. O sindicato é que deve promover sua campanha para identificar seus empregados, os seus potenciais associados e fazer seu trabalho. O sindicato tem que fazer a parte dele. Então, vamos lá ao parágrafo 1º. Naturalmente que aqueles que não se manifestarem, se opondo ao desconto, nós vamos descontar, relacionar o nome do colaborador, valor descontado e enviar para o sindicato e fazer o depósito na Caixa Econômica Federal, como está previsto aqui na convenção, agência e conta. Muito bem. Parágrafo 1º, reforçando, fica assegurado aos trabalhadores sindicalizados ou não, eles achavam que deveriam ser só os não sindicalizados. Não, sindicalizado também pode não ter participado da Assembleia. O direito de oposição ao desconto dessa taxa essencial, mediante documento datado e assinado pelo mesmo, formulado pessoal e individualmente, não aceita-se procuração, ou mediante e-mail identificado e pessoal dirigido à mantenedora. Então, eu posso mandar um e-mail como empregado da instituição? Posso. Mas esse e-mail tem que ser, por exemplo, se meu nome é Paloma, é Ângela ou é Carla, tem que ser o e-mail de Paloma, Ângela ou Carla, a sua empregadora dizendo, eu não concordo que descontem a taxa negocial no meu salário. E a instituição deve imprimir isso e manter o arquivo disso, mesmo que seja um arquivo eletrônico, para estar lá. Se o Sinais se organizar e criar um e-mail, nós iremos divulgar. Eu vou pedir a eles que socializem esse e-mail, que nós pedimos que tivesse o domínio dos Sinais ou do Simplo, porque é um documento que vai ter validade para consubstanciar o desconto. Boa tarde, Bartolomeu, estou vendo que você está por aí. É sempre um grande prazer ter o grande amigo ao nosso lado. E este e-mail será disponibilizado por eles. Muito bem. Esta manifestação tem um prazo de 30 dias a contar de 10 de janeiro, ou seja, as pessoas devem manifestar sua oposição até o dia 9 de fevereiro. Depois disso, acabou, e aí as instituições podem, então, rodar suas folhas e efetuar seus descontos. O desconto, que trata o parágrafo anterior, o caput, será efetuado no mês de fevereiro em uma parcela única de 1,5% sobre o salário vigente à época do desconto. Portanto, se eu vou descontar na folha de fevereiro, é sobre o salário a ser pago em fevereiro. O recolhimento desta será efetuado em até 10 dias após o efetivo desconto, sob pena de multa no valor de 10% sobre o valor do desconto. Portanto, se eu desconto na folha de fevereiro, eu vou pagar a folha de fevereiro até 5 de março. Eu tenho que descontar a partir da data do pagamento da folha. Eu tenho que recolher. Não é eu processar a folha no dia 20 e ter até o dia 30 para recolher. Não, eu primeiro desconto na data do pagamento da folha. Está certo, doutor Jorge? É que eu vou, então, contar o prazo para recolher ao sindicato. Se o quinto dia único, se eu tenho o quinto dia útil para pagar a folha, 10 dias depois, no máximo, eu tenho que recolher o valor descontado ao sindicato. Por favor, tem mais algum parágrafo? Para o compartilhamento e abre aí a fala para algumas perguntas. Já tem ali o doutor George, que momento suspensa. Gilberto. Pois não, mestre. Deixa eu fiquei devendo ali uma observação no que tange aquela questão que você mencionou ali da lei e que precisa ter previsão expressa na convenção coletiva, e já me antecipando aqui, ela consta na cláusula 15ª da convenção, que é a escala de revezamento, onde a gente trata da possibilidade de ter a jornada diferenciada ali de 12 por 36. Tá certo? Tá. Doutor, só pode compartilhar no chat o número da portaria
para os participantes terem acesso e, se tiverem alguma dúvida, tirar. É a portaria... A portaria ou a cláusula que eu acabo de mencionar? Não entendi. A cláusula e a portaria da DRT também, que trata dessa questão. Não tem uma portaria 631 do Ministério do Trabalho? Não. Você está falando em relação... nós temos a cláusula. Essa jornada já é pacífica, a possibilidade de ter. Pacífica, desde que a gente contemple ela de forma expressa na convenção. E é isso que a gente está chamando a atenção para dizer que ela consta da nossa convenção coletiva. Pronto, eu já entendi. Eu estou fazendo confusão com aquilo que nós discutimos no Simpro, que é um pouco mais abrangente, e a época própria, não vamos falar, é uma outra coisa. Aquele sistema do ponto eletrônico, que inclusive a nossa amiga da AFIA suscitou, mas eu acho que não tem nada a ver com a nossa, que a nossa já contempla tanto a Lei 13.467, como já tem a cláusula que trata do revezamento devidamente explícita na convenção. Não é isso, doutor? Exatamente. Perfeito. Estou colocando aqui no chat. Ok. Quando eu copiei da cláusula aqui, ele teve algumas mudanças de caracteres, mas eu estou mandando aqui. Alguém mais? É como são duas convenções, a lei termina sobrepondo. Isso. Cláusula 15ª trata da escala de revezamento. Eu estou com a cara meio para cima que eu estou falando com vocês e olhando para a tela. Eu aí, ó, eu tentei instituições e tal, mas foi apenas uma questão de quando eu transportei e colei, o sistema fez uma mudançazinha, mas o pessoal vai saber aí, na cláusula está correto, tá? Ok. Alguma dúvida até aqui, gente? O professor Bartolomeu, então, ele tem que abrir o microfone. Nós não estamos lhe ouvindo, Bartolomeu. Rebouças. Não estamos te ouvindo ainda. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem pelo chat. Falta conectar aí, né? Eu me faço ouvir agora? Doutor George, tem mais alguma coisa a colocar ou não baixou a mão ainda? Consigo ser ouvido agora? Está com a mão suspensa. Beleza. Bartó, não estamos te ouvindo. Agora, não estamos te ouvindo. Mandar uma mensagem. Pode. Manda uma mensagem que a menina lê aqui, eu socializo. Então, vamos lá para a cláusula seguinte, Aninha ou Gabi. Vocês não quiseram vir no sindicato, como o sindicato está bonito, tem uns café cheiroso aqui do meu lado, eu vou até tomar, me permita um instante. Tinha até um biscoitinho, me deu uma adoçantezinha. Mas ninguém, todo mundo abriu mão, só tenho 4 convidados aqui. 4 convidados especiais. Então eu vou falar. O professor Bartolomeu está parabenizando a todos nós pelo encontro e por este momento. Agradeço, mestre. Estou parecendo o cara da Globo News, tomando café, com a apresentação ao vivo. Está chique isso aqui, viu? Vamos lá, Gabi, para mais uma cláusula. Tem mais alguma? Bom, então, vamos fazer o seguinte. As demais cláusulas da convenção, então, pode compartilhar isso. Deixa aí um pouquinho, só faço um vídeo aí. Eu queria convidar vocês a participarem mais do SEMESB, aqueles que não estão associados, estamos esperando. Vocês podem participar do SEMESB ou fazendo a sua contribuição mensal, tendo voz, vez e voto na Assembleia, ou através da contribuição anual. E é preciso conhecer as possibilidades que nós temos. No nosso site tem um texto completo, tem um paper com as informações. Nós temos atuado muito em relação à defesa do segmento, com ações jurídicas e aspectos das convenções, a questão dos estágios com a CESAB, a questão que envolve o Ministério Público na Bahia, as mensalidades. Nós participamos hoje do Fórum Nacional do Ensino Superior,
e temos uma atuação bastante presente através da nossa presidência do Conselho, da nossa assessoria jurídica e da assessoria técnica. E acho que é importante visitar o site do CEMED, que a gente está sempre atualizando com as informações. Uma outra coisa é o seguinte, nós temos ainda uma negociação em andamento, que é a negociação com o Simpro. Essa negociação tem sido mais árdua, mais difícil. Nós chegamos a um entendimento, ainda em dezembro, e, atendendo a uma demanda da Assembleia do Simpro, nós levamos para a Assembleia do nosso segmento, para os dirigentes, a proposta do Simpro, que era, eles não abriam mão da aplicação, eles admitiam a antecipação de 3,53, mas queriam o pagamento dos 4,06 de forma integral a partir de 1º de setembro. Eles não aceitaram o abono. E estão querendo mexer com duas outras cláusulas. Uma cláusula é a que trata daquela possibilidade em que nós temos, quando não tem oferta de turmas, a formação de turmas, ou você não tem a oferta do curso, de você poder, ao invés de desligar o professor, estabelecer, em comum acordo com o professor, uma licença por 6 meses, que pode ser prorrogada por até 2 anos. Então, logo você tem a oferta do ensino, você, então, trazer. O Simpro está se colocando numa posição extremamente intransigente com relação a isso, que não abre mão dos 4,06 a partir de 1º de setembro, e que esta cláusula que permite a prorrogação da licença por até 2 anos, eles não conseguem entender quem pode mais, pode menos. Se eu posso prorrogar por até 2 anos, eu posso prorrogar por 6 meses, por 1 ano, por 1 ano e meio, por 2 anos. E que a manifestação do professor, pura e simplesmente, pode interromper nos primeiros 6 meses, pode interromper nos segundos 6 meses, no terceiro, portanto, é até 2 anos e não por 2 anos. E aí eles estão querendo agora estabelecer uma condição de que só aceitam assinar a convenção se for só por 1 ano. Nós estamos com essa discussão. Isso terminou criando um desconforto no processo negocial, porque nós chegamos praticamente a um consenso na mesa e depois, para nossa surpresa, recebemos uma manifestação de um dos dirigentes do Simpro, que tem assento na diretoria, dizendo que não concordava com aquilo que foi apresentado na mesa para levar às assembleias. No nosso entendimento, em total desrespeito à mesa, inclusive aos pares deles. Nós tínhamos o recesso acadêmico pela frente, nós temos pessoas que estão na negociação, que são nossos pares, que são de outros estados, não tinha como convocar pessoas do Rio, de Brasília, de São Paulo, para virem para mais uma negociação entre os dias 12 e 15 de dezembro e o início de janeiro. Então, dissemos a ele que era uma falta de respeito a isso e que, neste caso, nós iríamos retomar as negociações só em janeiro. Aliás, temos observado que o Simpro tem tratado com um certo desdém as negociações. Não podem, não tem data, um não pode vir, o outro não pode vir. E agora eu estou tentando agendar a reunião, já ofereci 2 datas, mas aparentemente ele só tem disponibilidade para o dia 31 de janeiro, não tem problema. Eu acho que a pressa é do Simpro. Então, nós estamos com uma agenda marcada para 31 de janeiro, não sabemos como vai acontecer as negociações, mas provavelmente faremos um segundo encontro, uma segunda oficina de nivelamento, provavelmente no mês de fevereiro, assim que a gente chegue a um consenso com o Simpro e faça o entendimento sobre essas questões. Em tese, em princípio, o que nós tínhamos para hoje é isto. Eu posso até parar de compartilhamento e abrir, então, não sei se tem alguma outra coisa que as pessoas queiram colocar, e se Gabriela quiser, você pode compartilhar o site do CEMED para as pessoas verem como é que está a aparência do site, os nossos posts, a nossa posição. Em breve, faremos um recorte sobre os resultados de Enem, como sempre fazemos, os resultados, desculpem, o ranking do ENAD, o recorte sobre o ensino superior, o censo, para ver como estão as nossas instituições em relação ao Nordeste, em relação ao Brasil, e continuamos trabalhando, acompanhando a legislação
e as coisas que são do nosso interesse para o segmento de ensino. Está franqueada a palavra, doutor George e aos demais. Quem quiser fazer uso, por favor, levanta a mão e fica às ordens. Bom, Gilberto, era só essa última questão. Acredito que, diante das recorrentes e reuniões que a gente tem tido com algumas das pessoas e também pelo fato de não ter tantas modificações e a necessidade maior de esclarecimento, ela cinge-se a essa questão do reajuste especificamente, do momento de aplicação, do abono e do momento de aplicação. Eu creio que essas questões estão muito claras aí e mesmo fazendo parte, sendo integrante aí, tendo participado, mais uma vez parabenizo aqui nesse público aí, Gilberto, pela dedicação constante, né, e incansável, né, de fazer um excelente trabalho aí pelas mantenedoras. Eu fiz elogio a ele hoje no privado aqui numa mensagem de texto, mas crítica a gente faz reservadamente e elogio em público. Então, Gilberto, eu aproveito essa oportunidade para registrar aqui, você como meu colega, com quem divido esse espaço, esses momentos aqui de fazer esse trabalho, mas o cuidado e zelo com que você tem de trazer as informações, de reunir, isso faz o trabalho ficar metodologicamente muito melhor e muito mais compreensível para todos. Então, eu que estou aí todos os dias nessas demandas com você, não todos os dias, mas quando elas são necessárias, quero dizer aí, registrar, que é extremamente interessante, importante, esse trabalho que é feito, e dizer também que, ao seu lado aí, me coloco também à disposição para a retirada de quaisquer outras dúvidas e quaisquer outras necessidades que todos que estão aqui presentes tenham. Desde já está franqueado aí a minha disponibilidade, está colocada aí a minha disponibilidade para vocês. Obrigado a todos e todas. Obrigado, doutor George, mais uma vez, pela parceria. O George Dantas Advogados Associados é um sindicato que nos acompanha, uma advocacia que nos acompanha há mais de 15 anos, e nós temos, assim, uma segurança muito grande com a sua orientação. Eu lhe agradeço pela participação, pelo respaldo e pelos elogios. Eu, às vezes, brinco que você é suspeito, porque, na verdade, nós fazemos o trabalho juntos, mas eu lhe agradeço pela honestidade de caráter e pelo elogio sincero. Muito obrigado, amigo. Obrigado a vocês. Alguém mais? Podemos dar por bem entendido. Nós temos 27 participantes. Eu acho que está claro. É claro que a disponibilidade da convenção a gente faz aos associados e àquelas instituições que recolhem a contribuição anual, ajudando a manter o nosso sindicato, mas entendemos que não podemos deixar de dar a informação para as instituições que estão sediadas em nosso território, no estado da Bahia, embora a assessoria técnica, detalhes, orientação e acompanhamento, tanto da assessoria jurídica como técnica, a gente prestigia as instituições que contribuem e as instituições associadas, porque é essa que mantém o sindicato e toda a sua estrutura. Nós não temos outra fonte de subsistência senão as mensalidades e as contribuições anuais, pelo que eu agradeço aos participantes, aos contribuintes, aos associados, principalmente nós temos uma adimplência formidável e conseguimos arrecadar para nos mantermos, e isso é o que importa. Um abraço a todos. Se ninguém mais tiver algo a acrescentar ou a comentar, eu vou dar uns 2 minutos para encerrar o processo. O George quer falar. Eu levantei a mão aqui mais uma vez, Gilberto, para reforçar essas explicações aí, trazendo aquela informação da liminar que foi obtida. Acredito que possam existir pessoas aí que tratem de questões acadêmicas e ou financeiras, e, mais uma vez, no último dia que antecedia ali o início do recesso do judiciário, né? Mais uma vez aí a nossa atuação jurídica, a gente obteve mais uma liminar em mandado de segurança contra a secretária de Saúde do Estado da Bahia, para garantir que não vai haver exigência de contrapartida,
né, financeira das instituições. Ou seja, já temos dados de muitas instituições que somente em decorrência dessa ação que a gente tem feito desde 2018 para cá, a cifra é de milhões, de alguns milhões de reais de economia para algumas instituições somente em razão dessa ação judicial. E, assim, sob o ponto de vista do trabalho e do serviço prestado pelo CEMESB, e aí eu não falo em nome de George Advogado, mas em nome do CEMESB, quem representa como advogado, só isso aí já seria suficiente para garantir aí esse trabalho que é feito pelo... Estou falando sobre o aspecto financeiro, de vantagem financeira para as instituições, tá? E, para além disso, esse trabalho que a gente sabe da dificuldade que se tem hoje na captação de aluno, em manter o aluno, na questão da precificação de mensalidades, esse trabalho que é feito de forma muito árdua, contundente, que envolve uma paciência e uma dedicação e um trato muito grande com os outros sindicatos, com os sindicatos laborais, para que a gente consiga efetivamente encontrar uma condição financeira no momento do reajuste que esteja condizente com a realidade do mercado, com a realidade econômica do ensino superior privado. Eu acho que é importante destacar esses aspectos, porque reforça esse trabalho que muitas vezes não é visto ali. Ele termina com uma decisão liminar, mas o que antecede a isso é um trabalho muito denso, árduo, longo, que envolve as questões administrativas, de Gilberto captar e ver que saiu esse decreto e mandar para a gente fazer. Fomos o primeiro sindicato ou instituição que fez isso. Em 10 dias, menos de 10 dias após a publicação, a ação já estava protocolada, o mandado de segurança, e aí culminou com a liminar deferida ali um dia antes, ali do final do ano, depois de muita insistência da gente junto ao Tribunal de Justiça, porque houve um pouco de demora na apreciação, mas garante aí para este exercício uma tranquilidade maior aí para todas as mantenedoras baianas, que ofertam estágios na área de saúde. Eu acho interessante esse comentário de hoje, já que nós tivemos um avanço de qualidade no tempo, eu vou me permitir tomar mais 5 minutos de vocês para esclarecer o que o Jorge está falando. Às vezes a diretoria pergunta, vocês têm divulgado isso? Por exemplo, a CESAB lança 2 editais para oferta de estágios nos seus campos de estágio na área de saúde. E aí ele trata o seguinte, ele diz que as instituições públicas deverão assegurar uma contrapartida oferecendo espaços, capacitação, treinamento, etc., para as instituições públicas terem assegurado os espaços dos seus alunos de estágio. Para as instituições privadas, há 4 anos, há 4 editais, eles querem cobrar um valor por hora, por aluno estagiário, e isso, a conta é incalculável. Se esse processo progredir, nós teríamos uma conta, um custo adicional para assegurar os estágios dos nossos alunos nos hospitais e na rede pública, que seria astronômico. E há 4 anos a gente faz a defesa disso com afinco, é uma defesa jurídica, e a gente não deixa progredir essa aberração, dessa diferença de tratamento entre o público e o privado. Eventualmente também, nós fizemos aqui uma oficina, um encontro ano passado, avaliando o desempenho do sindicato, e aqui não é jogar flores na equipe, na assessoria jurídica ou na equipe técnica, mas é o seguinte, quando a gente olha para o cenário do ensino superior, a gente entende que a empregabilidade, o nível de emprego, ele é muito importante, e que hoje a captação, a obtenção de alunos, conseguir matrículas, não ter financiamento, tem sido uma luta desigual para as instituições, para a maioria, principalmente as instituições menores. Então, quando a inflação do ano de 2022, ela impacta com 8,53% durante o ano, acumulado, e a gente negocia e repassa só 3,53%, significa dizer que, diferentemente de outros segmentos e outros sindicatos, nós conseguimos não repassar 100% da inflação. Uma conta simples pode ser feita por qualquer instituição, representa mais ou menos 5% de uma folha.
Uma folha de 10 mil é 5%, uma folha de 100 mil é 5%, mas eu tenho folha de alguns milhões. Isso é custo que vai impactar no resultado das instituições e no nível de emprego. Muito bem. Quando a gente faz o histórico das negociações do desempenho do semestre ao longo desde 2016, por isso que nós resolvemos antecipar, para se fazer uma ideia, o Sindicato das Escolas Particulares da Educação Básica e Média fez uma convenção em maio pagando 15% de reajuste. Nós estamos fazendo uma negociação para 2 anos, pagando um acumulado de 3,53 mais 4,06 para uma inflação ocorrida de 13. A diferença representa, não vamos dizer que é um ganho para não ser antiético ou para não ser estético em relação aos nossos professores, mas é o seguinte, é uma questão de viabilidade da atividade do segmento. O ensino superior não é um ensino básico, que você reajuste o salário do professor lá, bota na planilha aqui e repassa para os pais. Nós temos alguns anos que não conseguimos fazer política de precificação, não conseguimos trabalhar com preços, porque a concorrência ela é desigual, o cenário é desigual, a matrícula é desigual. Então, é preciso se entender o papel do sindicato nessas intervenções, como aquela que nós tivemos também no período da pandemia, seja em parceria com os órgãos públicos para construir o protocolo sanitário, seja para defender de uma ação absurda que saiu da Assembleia Legislativa aqui na Bahia, propondo que as instituições reduzissem suas mensalidades em 30%, e nós recorremos até o nível do Supremo Tribunal para não deixar passar aquela aberração que seria conceder indeterminadamente o desconto de 30% da matrícula. Esse é o papel do sindicato, defender o segmento. E quem não entendeu isso ainda não conseguiu fazer a conta, que é muito mais barato pagar R$ 346 numa mensalidade para manter a estrutura pequena do sindicato, do que insistir em não querer fazer isso e correr por fora e se beneficiar só dos ganhos que o segmento tem. Às vezes, a gente não divulga também isso, mas para se fazer uma ideia, nós reduzimos a equipe do sindicato praticamente a eu, uma estagiária que faz o papel de comunicação e uma secretária, sem falar que os nossos contratos todos, contábeis, jurídicos, físicos e de consultoria, todos tiveram que passar por um processo de redução para se adequar à capacidade de arrecadação do sindicato. Eu ainda acho um absurdo quando a instituição liga pedindo a convenção e diz que não pode pagar uma filiação quando ela tem até 1.000 alunos de R$ 346 por mês. É uma pena, mas nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, porque existe um conjunto de associados que paga as contribuições anuais, que mantém a mensalidade em dia e que, portanto, termina mantendo o doutor George, professor Gilberto, Ana Virgínia e Gabi aqui à disposição das mantenedoras para quem nós trabalhamos. Esse também é um espaço interessante para a gente registrar isso, para ver se a gente consegue, através dos profissionais que estão nos acompanhando, sensibilizar os mantenedores ou os dirigentes financeiros da importância de manter o sindicato vivo. Nós não temos nenhuma outra fonte de arrecadação e trabalhamos pelas mantenedoras. Eu quero agradecer e talvez até pedir desculpa por me alongar nesse espaço final, mas é interessante também, doutor Joel, a diretoria sempre me pergunta, você tem divulgado os benefícios de serem filiados? Eu hoje mandei mais um videozinho e um paper informando e está no nosso site. Quais são os benefícios, quais são as atuações que nós fazemos aqui no sindicato? Queria agradecer mais uma vez a todos e se alguém tiver mais alguma coisa, senão eu vou dar um tempinho para a gente, então, encerrar a nossa... Esse é o nosso site, que é bastante dinâmico. Nós temos aí as negociações, saiu o resultado do Enem, estamos divulgando. Aqui à direita do site vocês encontram as informações sobre as convenções. Isso aqui é mediante senha de acesso, só os associados e os sócios contribuintes participam. Aqui temos uma circular importante informando sobre a contribuição anual, que nos ajuda a existir, uma informação sobre o Fórum do Brasil Educação que nós participamos, inclusive nós fazemos parte de um comitê, eu e o doutor George, ele do comitê jurídico e eu do comitê executivo,
que trabalha em defesa do segmento, por exemplo, na questão da reforma tributária. Estivemos muito presentes, participando, discutimos e conseguimos uma alíquota diferenciada para o segmento. Trabalho do fórum, que o SEMESD participa, através do Conselho Deliberativo, que o presidente faz parte, e através do Conselho Executivo, que eu represento o SEMESD e as mantenedoras, e do Conselho Jurídico, Conselho Técnico, que o Dr. Jorge participa. Isso é um trabalho muito importante, um trabalho muito sério do sindicato, que nós fazemos a cada ano. Então, visitem o nosso site para conhecer bem. A gente está sempre atualizando as informações, as nossas ações e divulgando os conteúdos de censo e etc. Bom, agradeço a todos, peço desculpas se me alonguei. Se ninguém tiver nada a acrescentar ou levantar a mão, eu gostaria de encerrar essa reunião, agradecendo as pessoas que vieram até aqui, Ângela, Carla, Paloma, agradecendo as nossas assistentes e agradecendo ao Dr. Jorge pela sempre disposição. Jackson quer colocar alguma coisa? Pois não, Jackson? Gilberto, eu só bati uma palminha aí na reação, tá bom? E parabéns, realmente eu faço das palavras do Dr. Jorge as minhas. O senhor está de parabéns, gostei muito. Eu trabalho juntamente com a Juscelia na AFIA e vou repassar a grandeza desse trabalho que o senhor aí desenvolveu hoje, viu? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito bom. Obrigado. Eu acho até, já que você poderia, se quiser, você lida com outros sindicatos, você lida com outras experiências em outros estados. De vez em quando, a Juscelia faz os comentários sobre a nossa convenção e a convenção de outros estados. Como a gente consegue manter o controle no braço da nossa convenção, e isso é importante, e a gente vai tentando fazer o nosso trabalho. Agradeço. A AFIA tem 3 associadas em dia, a Ânima tem outras 3, a Unirv mantém 4 associadas e por aí vai. São as nossas mantenedoras do sindicato. Obrigado, Jackson. Obrigado a Juscelia pela participação. Gente, a nossa secretária está pedindo, por gentileza, que abram as câmeras, porque como é uma reunião que a gente costuma registrar e colocar, tornar pública em nosso site, para que a gente possa captar a imagem de todos. Um abraço grande, Jackson. Os demais, professor Raimundo, professor Herbert, Eliane, Luciana, por favor. Professora Célia, seja bem-vinda. Espero que seja logo, logo nossa nova associada. Tem um polo da Cruzeiro do Sul aqui. Márcia, Elicélia, Natali. Você pode pedir para exibir todos? Está aí? Dá para fazer? Falta mais alguém abrir. Faço o quê? Pode dizer. Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Tem 3 páginas, na verdade. Aqui tem professor Herbert, Márcia Oliveira, Elaine. Obrigado, Elaine, sempre presente, da Uniatenas, não é isso? Prazer, a gente fala muito. Outra dirigente. E Duque, meu amigo Tiago, prazer grande ter você conosco, Tiago, sempre. Um entusiasta da nossa instituição aqui. Elicélia e Débora, grande amiga, parceira da FAD, Faculdade Adventista lá de Cachoeira, uma instituição também partícipe há muitos anos, que contribui muito para a nossa existência. Fez o registro das 3 telas. Maurício, um prazer conhecê-lo. Qual é a sua instituição, Maurício? Unijorge. Qual? Asbec. Unijorge. Eu não... Unijorge. É verdade, Maurício, Unijorge. Doutora Daniela, doutora Carla Suede também, há anos atuam aqui conosco. Membro ativo da nossa comissão técnica. São 2 lutadoras também conosco. Fez o registro de todos? Gente, eu agradeço muito pela participação de todos. Essa reunião foi gravada e nós vamos disponibilizar no site para que outras pessoas, se precisarem. E nós vamos mandar a foto feita para todos os participantes. Um grande abraço
Um prazer acolher vocês aqui entre nós. Sucesso. Qualquer dúvida sobre a aplicação da convenção, é só entrar em contato conosco, nós teremos prazer em esclarecer. Laila, um grande abraço, não tinha falado sobre você. Abraço, gente. Boa tarde. Grande abraço. Boa tarde, gente. Boa tarde. Um abraço Boa tarde. a todos. Um abraço, Márcia. E um abraço, Paloma, Carla e Ângela. Vamos fazer uma foto.